galera do Fractal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus e estou aqui para mais um Fractal Revisa. Na aula de hoje, nós vamos revisar alguns pontos importantes, principalmente para a próxima avaliação de vocês sobre os vírus. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês devem dominar, as características gerais de um vírus. Como assim, professor? Primeiramente, a estrutura. Do que um vírus é feito? Lembre-se sempre, vírus são feitos de proteína e material genético. Esse material genético pode ser DNA, pode ser RNA e pode ser até os dois em alguns casos, certo? Então, principalmente para a galerinha do básico que vai fazer a prova, vírus é feito de proteína e material genético. Esse vírus, ele pode ser encapsulado, que é quando ele tem uma membrana em volta dele, membrana essa que o vírus acabou pegando da célula que ele parasitou há um tempo, e também pode ser não encapsulado, quer dizer que ele não vai ter essa membrana em volta. Esse tipo de vírus aqui é um vírus do tipo bacteriófago, certo? Esse vírus, ele é específico para bactérias, e isso é muito importante para diversos conceitos que a gente vai trabalhar daqui a pouco, não percam. Continuando, um vírus, quando ele tem uma membrana em volta dele, vocês têm que sempre lembrar que essa membrana não foi o vírus que produziu ela, certo? O vírus ele não tem essa capacidade de produzir uma membrana lipoproteica. Foi tirado daquele indivíduo que ele parasitou. Outra coisa importante que vocês têm que entender sobre os vírus são alguns pontos que eu coloquei aqui como os pontos de análise. Por exemplo, vírus são vivos? Isso daqui é uma coisa que a gente viu várias e várias vezes. Por exemplo, solta a seguinte notícia. Foi desenvolvido um medicamento para poder matar o vírus. Ah, a vacina vai matar o vírus. Isso está certo? Vamos analisar e relembrar, aqueles conceitos bem básicos que a gente vê lá no fundamental. Quais são as características dos seres vivos? Primeira característica que a gente sempre frisa é a organização celular. Todo ser vivo tem pelo menos uma célula. Vírus não tem células, eles são acelulares. Como a gente havia dito, eles são feitos somente de proteína e material genético. Poxa, então aí complica. Vamos ver mais algumas coisas importantes. Para ser vivo, você tem que apresentar metabolismo próprio. Vírus só apresenta algum tipo de atividade metabólica quando ele está no interior de outra célula. Por isso que nós chamamos os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Para poder completar o ciclo dele de reprodução, ele necessita de uma outra célula. Ou seja, se você vai tentar replicar algum vírus em laboratório, é essencial que na sua plaquinha de Petri, para poder reproduzir novos vírus, você tenha, além das condições ideais de temperatura, você também tem as células que têm que ser específicas para aquele tipo de vírus. Entendeu a lógica? Então, para que nós consigamos reproduzir esses vírus, é necessário que tenha bactéria, é necessário que você tenha células, certo? Essa célula pode ser uma célula bacteriana, no caso dos bacteriófagos, mas também pode ser outro tipo de célula animal, célula vegetal, tudo bem? Então, vírus não têm células e vírus só apresentam atividade metabólica quando estão dentro de outra célula. Eita nós! Tem alguma característica que faz com que os vírus sejam mais próximos de seres vivos, então? Tem. Como, por exemplo, o material genético. Todo ser vivo que a gente conhece tem material genético. Eles também têm. Se eles têm material genético, eles têm a capacidade de evoluir. E a gente passou por um momento em que vimos isso na prática. Lembra lá da Covid? Teve a variante tal, a outra variante Ômicron, a beta não sei das quantas. Cada variante dessa foi oriunda dessas mutações. Então o vírus estava evoluindo naquele processo. Tudo bem? Então, saber se um vírus é ou não um ser vivo depende muito do argumento que está se utilizando. A biologia ainda não tem um martelo, sabe? A gente não bateu um martelo sobre eles, que se eles são seres vivos ou não são seres vivos. Por isso que é mais importante que você saiba defender um lado, mas também defender o outro. Tudo bem? Bom, outra coisa importante. Como funcionam as vacinas? Isso daqui é de suma importância para a prova de vocês. E para diversas outras provas que vocês vão enfrentar pela vida. Porque pensa só, nós temos diversas técnicas de vacina. Vamos revisar aqui rapidamente aquela mais usual. Você pega uma estrutura viral, então pode ser um vírus fragmentado, ou então um vírus inativo, e coloca ele no seu organismo, certo? Coloca na vacina e aplica no seu organismo. Beleza. O seu corpo vai ter uma reação contra aquele
corpo estranho que acabou de entrar. Por isso que geralmente a gente, em alguns casos, passa mal, tem febre, entre outras coisas. Isso é seu corpo reagindo contra aquele intruso. Mas, com o passar do tempo, o seu corpo vai aprender a produzir estruturas que vão neutralizar esse vírus, ou seja, que vão impedir que esse vírus consiga entrar na sua célula, se reproduzir lá dentro e acabar estourando a sua célula, matando a sua célula. Quais são essas estruturas? São os anticorpos. Então, os anticorpos são específicos para cada tipo de vírus. E à medida em que você vai enfrentando esses vírus ao longo do tempo, o seu corpo aprende a produzir anticorpos com ele, e aí, caso esse vírus entre em contato de novo com você, a resposta é muito mais rápida, porque o seu corpo já passou por esse problema, já sabe como combater. A vacina, ela meio que ajuda o seu corpo a se prevenir melhor. Como? Ou você já coloca ali a informação genética de como produzir os anticorpos, que são aquelas vacinas de RNA, ou então coloca fragmentos desse vírus, coloca o vírus atenuado, que a gente fala assim, enfraquecido, para o seu corpo aprender a combater ele, certo? Então, por favor, deem uma aprofundada nesses estudos de vacina, naquele material que a gente trabalhou em sala, pega as informações do livro, se precisar apareça no plantão também, certo? Vamos dar continuidade. Outro ponto importante, bacteriófagos podem nos ajudar? Como assim, professor? Bacteriófagos são vírus. Eles podem ajudar a gente de alguma forma? É claro. Lembra que eu disse que bacteriófagos são específicos para bactérias? Então nós não poderíamos utilizá-los para acabar com as bactérias que nós queremos combater? Ao invés de utilizar antibióticos? Que nós já vimos também em sala de aula que essas bactérias estão passando por aqueles processos de seleção natural e ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos. Então, observe isso, é muito importante, tá? Continuando, especificidade viral. Isso daqui, gente, é para vocês entenderem que cada vírus vai ser específico para um determinado tipo de célula, tudo bem? Não tem como um vírus que ele está inserido em um corpo vegetal, que ele está adentrando uma célula vegetal com aqueles receptores que eles necessitam, entrar em outro tipo de célula completamente diferente. Tudo bem? Então, vírus é específico para um determinado tipo de célula. Um vírus de planta, muito dificilmente vai conseguir parasitar um animal, porque são organismos completamente diferentes, com células completamente diferentes. Tudo bem? E por fim, saber diferenciar o ciclo lítico do ciclo lisogênico. Lembre-se bem, quando o vírus, no caso aqui o bacteriófago, chega na célula que ele vai parasitar, é o processo de adesão. Quando ele insere o material genético dele no interior da célula, vai ser o processo de penetração. A partir daí, dois caminhos podem se seguir. O ciclo lítico, que é quando o ribossomo vai fazer a leitura dessa informação genética, produzir novas estruturas virais, e aí esse processo é chamado de biossíntese. Da biossíntese, então, que essa produção de novas estruturas virais vai passar por um processo de maturação, ou seja, vai terminar de organizar aqueles vírus ali no interior dessa célula. Depois da maturação, ocorre a liberação, que é quando vai ter tantos vírus, mas tantos vírus ali dentro, que a célula acaba se rompendo. Nesse processo, a célula acaba morrendo, certo? E novos vírus vão ser dispersos por aí. Esse ciclo que eu acabei de dizer é o ciclo lítico, que é quando ocorre a produção de novos vírus, a célula acaba sendo destruída e, consequentemente, se for no nosso organismo, nós vamos ter sintomas. Agora, no ciclo lisogênico, o material genético vai ser inserido no interior da célula, porém, não vai ter a produção de novos vírus. Se a célula, porventura, se dividir nesse tempo, ela pode copiar esse material genético para a nova célula filha, e assim sucessivamente. E do nada pode acontecer desse ciclo que era lisogênico se tornar lítico. E aí do nada, pá, sobe aquele tantão de vírus no seu organismo, tá bom? Um exemplo de célula que pode passar muitos anos, de vírus, né, que pode passar muitos anos em ciclo lisogênico só para depois vir no lítico, é o caso da AIDS, certo? O HIV, o vírus do HIV faz muito isso. Bom, então, todas essas informações que eu passei para vocês são apenas direcionamentos. Coloque sempre isso na mente de vocês. Não tem como explicar toda a matéria da prova de uma vez,
certo? Então são direcionamentos. Como que vocês vão fazer para complementar? Pega esses direcionamentos, pega o material que a gente trabalhou em sala de aula e aprofunda. Pega o livro, vai fazer exercícios, pega a lista obrigatória, resolve ela todinha. Se ficou alguma dúvida, me procura. Vai nos plantões, que eu vou estar lá para te ajudar. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar, vamos fazer uma questãozinha aqui para não passar batido, da lista obrigatória. Vamos começar pela primeira, questão número 1. Então vamos lá. Ela diz o seguinte: os gráficos a seguir apresentam o crescimento de uma espécie de bactéria e de um vírus bacteriófago em ciclo lítico, ambos em ambientes sem limitação de recurso. Aí tem lá o gráfico A e o gráfico B. No gráfico A, se a gente for analisar ele, no eixo Y está mostrando o número de indivíduos pelo tempo no outro eixo. Então, perceba que até 20 minutos praticamente não tem nenhum tipo de vírus. Depois, do nada, você tem uma explosão na quantidade desses indivíduos. E, por fim, uma estabilização. Já no gráfico B, nós temos um crescimento progressivo. Ele vai acontecendo gradativamente ao longo de todo o tempo. Vamos lá para a pergunta. Identifique qual gráfico, A ou B, representa o crescimento das bactérias e qual representa o crescimento dos bacteriófagos. E justifique sua resposta. Bom, eu já dei a resposta no primeiro, né? Então, o gráfico A, esse crescimento abrupto de uma hora para outra, corresponde ao ciclo lítico dos vírus. Então, lembre-se só, chega um vírus, coloca o material genético dele no interior da célula, no caso se é um bacteriófago, no interior de uma célula bacteriana. Os ribossomos vão fazer a produção de novos vírus e vai chegar um momento que vai ter tanto vírus, mas tanto vírus dentro dessa célula que ela vai acabar se rompendo, liberando então milhares de vírus. Então pensa só, entrou um, saiu 10 mil. Tá vendo? É um crescimento abrupto, o que corresponde com o que a gente vê no A. Já no gráfico B, é um crescimento progressivo, o que corresponde com o crescimento de bactérias. Por exemplo, em bactérias a gente tem uma célula, passa um determinado tempo, agora ela se divide, restando então 2. Depois, cada uma dessas se divide novamente, no final nós vamos ter 4, e assim progressivamente, certo? O que vai de acordo com o que a gente viu no B, certo? Por fim, quero que vocês analisem com carinho cada um desses processos, cada uma dessas questões, receba essas informações com muito amor, muito carinho mais uma vez, e qualquer dúvida me procura, tá bom? Uma boa prova e até o próximo Fractal Revisa.